Por que a sociedade pode acreditar que Jesus na sua vida não é uma fantasia? Se você não tem resposta para isso, se você não sabe responder por que Jesus não é uma fantasia na sua vida, significa que você não pode entrar nessa discussão, você não está pronto para isso. Recentemente saiu um episódio que causou uma grande repercussão, principalmente nas redes sociais, que foi o caso da Damares, sobre a sua experiência num pé de goiabeira. A experiência religiosa ganhou contornos muito grandes, porque dividiu opiniões. Para a gente falar sobre esse assunto, em primeiro lugar, cabe uma autocrítica. A gente usa muitos símbolos, a gente usa uma linguagem muito característica que quando a gente vai falar, às vezes a gente não consegue ser bem entendido. Então, antes de tentar defender a nossa fé, cabe aqui um espaço para reflexão de que a gente não vive no mesmo mundo onde você chegava lá no seu culto e só quem escutava o que o seu pastor falava para você era aquele grupo. Hoje, tudo que acontece nas igrejas, nos pequenos grupos, o mundo sabe, o mundo conhece. Hoje, tudo que acontece no ambiente interno da igreja não é mais um segredo, não é mais um momento de intimidade, porque a intimidade foi devassada, tudo é aberto, a privacidade não existe do jeito que existia. E nesse novo mundo, a gente tem que tomar muito cuidado com linguagem. A gente desenvolve uma forma de dizer o evangelho, de pregar o evangelho, que só a gente entende. Isso significa que se a gente quiser viver nesse novo tempo, a gente vai ter que aprender a contar as nossas experiências, a mensagem da cruz, da maneira que o mais culto ou menos culto, o mais arrogante ou menos arrogante, de que todas as pessoas que forem escutar aquela mensagem possam dizer: eu entendi o que ele está querendo dizer. Então a gente precisa tomar ainda mais cuidado com os nossos símbolos. Não é que a gente vai negar a nossa fé, não é que a gente não vai falar sobre as nossas experiências com Deus, não. É porque agora a gente não está mais nesse ambiente individual, privado, secreto. E nesse mundo onde não existe mais privacidade, a minha autocrítica é: como que a gente tem que falar o que a gente precisa falar? Cuide com a forma que você vai contar as suas experiências e o evangelho que foi confiado a você. Agora, a gente precisa também perceber que esse fenômeno está intimamente relacionado com preconceito. E quando a gente fala preconceito, a gente precisa enxergar que preconceito existe em dois níveis. O primeiro nível do preconceito tem a ver com a invisibilidade. A pessoa ou aquele grupo que sofre o preconceito sofre uma ação do restante das pessoas de permanecer invisível. E se existe uma maneira de tentar fazer com que o outro continue invisível, é ridicularizando o outro. Seja na escola, seja no trabalho, existe um mecanismo social de deixar aquelas pessoas que a gente não gosta tanto, fazendo com que eles sejam invisíveis. E a melhor forma de deixar ou fazer com que alguém fique nesse cantinho, não incomode ninguém, é ridicularizando essa pessoa. Lutar contra o preconceito ou entender o que aconteceu com a Damares é entender um fenômeno muito comum no Brasil, porque os evangélicos estão crescendo e isso está incomodando bastante gente. Existe então uma arma, uma forma que é descredibilizar a pessoa. E a gente faz isso, no Brasil a gente faz isso ridicularizando. Então, se você acessar todas as mensagens, os vídeos, o que todas as pessoas estão tentando fazer é tentar transmitir a ideia de que ela é ridícula. Então isso é a forma mais latente do preconceito. Porque se a gente não é enxergado, a gente não tem direito. Se a gente não é enxergado, a gente não tem dignidade. Se a gente é ridículo, o que a gente tem para falar? Então a gente precisa saber que a gente vive numa batalha cultural e que a principal arma de batalha contra nós é um preconceito. Agora, existe uma nova camada. Quando a gente fala de preconceito, existe uma nova camada que é a acessibilidade. Aquela pessoa, aquele grupo que é alvo de preconceito, uma das formas poderosas do preconceito é não deixar que essa pessoa, que esse grupo chegue em qualquer lugar. A gente tem que limitar o acesso dessas pessoas.
se a gente combina essas duas artimanhas, essas duas formas de preconceito, que primeiro é o fazer o ridículo e o outro é o negar o acesso, então a gente tem um controle sobre as ações e essas pessoas vão continuar onde a gente quer que elas fiquem. E a Damares incomodou muito porque ela conseguiu vencer essas duas formas. Primeiro, ela chegou numa posição de destaque, simplesmente ela é uma ministra. Então, o que eles vão fazer agora para restringir o acesso de alguém que chegou num lugar que incomoda? Então, a única forma que eles têm, já que eles não conseguiram negar o acesso, é a gente simplesmente continuar fazendo chacotas e piadas, porque é assim que o preconceito trabalha. Empresas sérias, o próprio Globo Rural soltou uma nota ridicularizando a ministra, né, sobre essa experiência de ver Jesus na goiabeira. É só preconceito. Então a gente precisa tomar consciência que nós estamos no meio de uma batalha e como que a gente deve participar dessa batalha de uma forma coerente. Me chama a atenção de que na nossa sociedade existe um esforço de enxergar cada segmento, cada minoria, mas quanto aos evangélicos, esse jogo muda, porque existe um esforço contínuo para continuar usando essas armas de preconceito para que a gente não atrapalhe. Se você digitar na rede social, você vai ver inúmeros casos de pessoas tentando colocar a gente no nosso devido lugar. Pelo menos é o que eles pensam, né? É muito importante que a gente entenda que não se vence preconceito com histeria. Se você quer lutar contra o preconceito religioso que você sofre como cristão, como evangélico, você não vai vencer no grito. Você não vai vencer dizendo, eles estão sendo preconceituosos, eles estão ridicularizando a minha fé, estão ridicularizando. Não se vence preconceito com histeria, não se vence preconceito com grito. Contra a ridicularização, a arma que a gente tem é a consistência. Você precisa saber a nossa história. Você precisa saber que você faz parte de uma tradição de séculos e séculos de gente que fez a diferença em todos os níveis. E se você não conhecer a sua tradição, você não vai ter condição de, quando uma pessoa tentar fazer com que você pareça ridículo, você dizer, não é bem assim. Eu tenho história, eu sei de onde eu estou vindo e eu sei para onde eu estou indo. Por exemplo, quando alguém tenta me intimidar, como Batista, por exemplo, e tem sempre esse lugar, né, de que você é alienado, você não sabe, você não estudou. Então, quando se conversa com um pastor religioso, um analfabeto sobre a vida, de uma forma muito serena, eu começo a trazer a tradição, a história, para mostrar uma realidade que eles desconhecem. Geralmente eu dou uma alfinetada que muda a forma com que as pessoas olham para mim. E geralmente eu faço uma pergunta, você sabia que John Harvard, que foi o fundador de uma das principais faculdades que existe no mundo, era um pastor batista? E aí as pessoas olham, um pastor batista fundou Harvard? Aí as pessoas já começam a olhar para você. Eu acho que ele sabe falar de coisas que eu não sei. Então, geralmente essas pessoas nesse momento engolem seco. Então, se você quer vencer esse movimento de ridicularização, e não é uma questão de ser arrogante, é uma questão de conhecimento, porque essas pessoas vão tentar te diminuir, te ridicularizando. E você não vai vencer eles gritando de volta. A única forma de combater isso é com consistência. Você precisa saber do que você está falando. Essa é a arma contra a ridicularização. A arma contra a indiferença é a presença. Porque a presença dos evangélicos tem incomodado. E você não vai fazer com que as pessoas engulam a sua presença, porque a sua presença precisa ser marcada pelas características do evangelho. Se você pensar, uma das características principais do evangelho é a mansidão. Mansidão não significa frouxidão, mas mansidão é uma presença que modifica o ambiente. Para vencer o preconceito, muito mais do que leis, e talvez as leis sejam necessárias, contra a indiferença você precisa marcar a sua presença. Eu estou aqui. E a pergunta que eu faço para você é, como que você diz ou como que você mostra nessa sociedade que você está aqui? Você precisa ter presença no lugar. As pessoas precisam te notar, não pela sua roupa, não pelos seus gritos, mas por verem a mansidão de Cristo em você. Isso vai virar o jogo.
É assim que a gente precisa começar a pensar sobre essa questão que é real, desse preconceito que a gente vive. Mas, em outra medida, a gente precisa entender que essa questão também é sobre fantasia. E o brasileiro, ele é especialista em fantasia. O Brasil sabe falar sobre fantasia, né? Então ele quer tratar o caso da Damares na Goiabeira como uma fantasia qualquer, porque o brasileiro fantasia com drogas, com sexo, com carnaval, ele gasta um dinheiro absurdo para ficar em alguns momentos na Marquês, porque ele diz que isso é a vida dele. Então a política, melhor dizendo, é uma fantasia de clãs que querem manter ideologias, etc, etc. O brasileiro sabe falar sobre fantasia de uma forma muito interessante, porque é natural. O brasileiro é fantasioso. E o que eu percebo nessa discussão entre vídeos de resposta e tudo mais, é como se fosse uma briga de fantasia. A minha fantasia é melhor do que a sua. Então, a sua fantasia de goiaba é muito mais feia do que a minha fantasia de ser um intelectual refinado, ou a minha fantasia de ser um carnavalesco, ou a minha fantasia sobre a minha sexualidade. É mais uma disputa sobre ego, sobre vaidade, de quem tem a melhor vaidade. E a gente não pode cair nessa provocação de discutir quem tem a fantasia mais bonita, ou se eu tenho direito ou não tenho direito a usar uma fantasia. Então não pode ser, essa discussão sobre a Damares, a Goiabeira e Jesus não pode ser uma discussão sobre vaidade. Então, eu quero finalizar essa conversa fazendo uma provocação. A minha resposta aqui não é para eles que têm um preconceito contra a gente e fingem que não são preconceitos. Por enquanto, a nossa resposta é para você, cristão. Só no momento que você tiver uma resposta convincente, Jesus não é fantasia na minha vida por causa disso, 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 disso. Jesus é real por causa disso, disso, disso. Aí você pode conversar. Porque se você entrar nesse debate sem ter uma resposta que seja sólida, você vai passar vergonha. O evangelho vai passar vergonha. Jesus incomoda quem vive de fantasia. Sempre incomodou. E a sociedade brasileira vive de fantasia. E quem não quer tirar suas fantasias se sente incomodada toda vez que a pregação do Evangelho acontece. A maior acusação que fazem com a nossa fé é que o nosso Senhor Jesus Cristo é simplesmente uma fantasia. E para a gente dar resposta para isso, a gente precisa saber por que Ele é real. Por que Ele é real. E a gente termina, então, essa frase, essa fala, essa conversa com a resposta que a ministra Damares deu para essas pessoas. Jesus é real para a vida da ministra Damares porque ela viu Jesus. E quando ela viu Jesus, ela simplesmente venceu uma tentativa de suicídio. Porque não se vence suicídio de qualquer forma. Jesus não é uma fantasia para Damares porque ela venceu um abuso sexual ainda sendo muito pequena, vivendo todos os turbilhões emocionais que isso causa numa criança. Jesus é real para Damares porque ela foi manipulada no sentido de ameaças emocionais. Jesus é real para Damares porque ela adotou uma criança para revelar esse amor que ela experimentou da parte de Jesus Cristo. Jesus é real para Damares porque ela tem defendido a família, o evangelho ao longo de vários e vários anos. Por mais que tentem ridicularizar a trajetória dessa mulher, aqueles que querem enxergar podem constatar que Jesus é real na vida dela. Jesus é real, tão real, que agora ela é simplesmente ministra de uma nação como o Brasil. Termino. Por que Jesus é real para você? Você sabe? Se não, não perca tempo discutindo o que você não precisa. Que Deus te abençoe.